para anunciar. E uma leitura dessa, só a leitura já nos traz um peso muito grande. E é verdade. A leitura traz para nós, a própria palavra, um peso que nos faz temer e tremer diante de Deus. E que bom, porque aqui está uma palavra que relata justamente a consequência do povo de Israel, portador das promessas de Deus, e que não guardaram a promessa e sequer ouviram as profecias que Jeremias anunciava com relação ao tempo que chegaria. Tempo este que o Senhor deu para Isaías, quando ele foi avisar Zedequias, e quando Jeremias levantou-se Jeremias para profeta, era o rei Josias. Mas quando Isaías visitou Zedequias e disse a ele sobre a sua enfermidade, que era para a morte, o profeta estava saindo da casa real e o rei virou para a parede e lamentou muito sobre a sua morte anunciada pelo profeta. E quando o profeta, no ato da casa real, o Senhor falou para ele: volta lá e fala para o rei que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ele voltou e anunciou: o Senhor ouviu o seu lamento e mandou te dizer que vai te dar mais 15 anos de vida. E o rei ainda assim quis uma prova, quis um sinal. Ele falou: olha, eu quero um sinal de que é Deus que está falando na tua boca. Peça o que você quiser. Eu quero que o relógio de Acaz volte 10 graus, porque o relógio de Acaz é movido pela sombra que traz a luz do sol. E o sol não volta. Se isso acontecer, Deus. E aqui está, irmãos, uma questão de fé. Entendam isso. Ouvimos esses dias um caro irmão testificando sobre uma outra situação em que um irmão nosso, bem conhecido da Irmandade, uma posição muito vantajosa no mundo acadêmico, encontrando uma grande pessoa dentro dos seus conhecimentos na universidade, e ela questionava a fé, perguntando sobre fé, e como que um homem tão inteligente, influente, pudesse seguir a Jesus Cristo num caminho como esse. E ele falou sobre a fé, e essa pessoa perguntou: mas fé? Você então acredita que Jonas foi lá no ventre do grande peixe? Eu creio pela fé que isso aconteceu. Mas o que é esta fé? Esta fé é tão forte que se tivesse escrito que Jonas tivesse engolido o grande peixe, eu ia acreditar pela fé. Ou seja, a fé é inquestionável. Quem tem, tem. E quem tem, vive dela. Então eu quero que o relógio volte 10 graus. Se você quer, Deus mandou falar o que você quisesse. Então você quer, Deus mandou, está dado o recado. Relógio de Acaz tem que voltar 10 graus. E o sol voltou 10 graus. Então aquilo foi um sinal muito grande. E Deus libertou o rei. E ele, com saúde, a glória do seu reino fortaleceu. Sempre que a gente passa numa prova difícil, a segunda glória é maior, a gente vem com mais força. Ele venceu, sai fortalecido. Aí ele venceu, todos os reinos vizinhos ficaram sabendo, os reis sempre tiveram esse costume de visitar os outros reinos e levar presentes. E aí você vê o enriquecimento de Israel e os tesouros aumentando. E um dia chegou uma comitiva de longe, cheia de homens, para visitar o rei, mandou presentes, mandou ouro, mandou prata. E aqui está o grande perigo dos homens que atendem à obra de Deus: nunca se vender. Dom de Deus não se negocia. Dom de Deus é inegociável. Palavra é inegociável. Se nós fôssemos dono desse momento que estamos vivendo, nós escolheríamos aqui uma palavra, 28 é Deuteronômio. Quem não pode pegar essa palavra, diz que Deus se usa, uma palavra que vai abençoar todo mundo. Então, é um prazer muito grande. Escolheríamos as palavras que traz muito mais movimentação, mas não é nossa obra, é do Senhor.
Então a revelação vem de Deus. E nós não podemos manusear o que vem de Deus. Glória a Jesus. Então, ali o profeta Isaías, depois de algum tempo, viu aquela movimentação dos estrangeiros chegando e falou para o rei: quem são esses homens que vieram te visitar? Eles vieram de uma terra distante. Quem são? De onde são? Eles são de uma terra chamada Babilônia. E o que você mostrou para eles? Tudo o que meu reino tem: tesouros, tecidos, riquezas, inclusive a casa de armas. Mostrou o segredo do seu exército. Revelou a sua fraqueza. Revelou até onde chegaria. Ali ele decretou sua própria morte. O profeta olhou para ele e falou assim: dias virão em que este reino será saqueado, e tudo que os seus pais e você acumulou como tesouro será levado para a Babilônia, e os teus filhos serão feitos eunucos na casa do rei de Babilônia, e esse povo será para lá levado como cativo. Já se mostra a sua força para o seu inimigo. Guarda o segredo da sua fé. Glória ao Senhor. E o povo, vendo as riquezas aumentando, começaram a se envaidecer com os tesouros, com o ouro e com a prata, e com a riqueza e com a saúde do rei. E Jeremias veio. Lá vem Jeremias. O Senhor separa ele para profeta. E ele olha para si mesmo e diz: mas eu sou uma criança, eu não tenho capacidade para estar aí na condição de profeta, 500 e poucos anos antes de Cristo. E o Senhor falou para ele: não diga que tu és uma criança, eu te escolhi lá no ventre da sua mãe. Glória a Jesus. Reis são escolhidos depois de grandes. Israel não tinha rei. Quando pediram, foi escolhido Saul. Sacerdotes são escolhidos depois de grandes. O povo de Israel era um povo que tinha movimentação de Deus como um vento que assopra no deserto. Mas quando houve a necessidade de organização dos levitas, saiu Arão, já grande. Mas profetas são escolhidos no ventre. E quantos que estão aqui, que o Senhor escolheu você para o ministério desta obra, no ventre da tua mãe. Servos que já atendem, servos que virão atender, e esta escolha é inegociável. Jeremias, não diga que tu és uma criança, eu te escolhi para levantar a muitos e para derrubar outros tantos. E ali o Senhor o fez como profeta, e ele começou a dizer: olha, arrependei-vos do mal que há no vosso meio, porque o fim vem e nós seremos levados cativos. E foi pregando, e o povo começou a se incomodar com ele. Vamos matar esse homem, ele fala muito, ele fala coisas perversas. Jogaram na cova, lá no calabouço, e ele continuou pregando. Um profeta destemido, um profeta corajoso, audacioso, ousado. Aleluia. Até que chegou o dia em que tudo se cumpriu. Israel foi levado cativo. Os seus moços, seus sacerdotes com peles de rubis, brancos como a neve, enegreceram pelo trabalho no sol escaldante. As mulheres piedosas, imagina as maldosas, as piedosas matavam os próprios filhos para comer, porque a fome tomava aquele povo. Os velhos não foram reverenciados. Aleluia. E Jeremias contou nesta lamentação toda aquela história, comparando as filhas de Sião como os chacais e os avestruzes, que são dois tipos de animais que não têm apego com as suas crias. Ele dizia: até os chacais dão de mamar os seus filhotes, e as filhas de Sião sequer têm a piedade para isso. Como escureceu o ouro que havia entre Sião, e as pedras preciosas espalhadas, aquelas pedras que sempre a palavra nos remete, e que João, depois de milhares de anos, 2.600 anos depois mais ou menos, ele numa visão ele viu uma cidade quadrada, com os muros altos, com 12 portas, cuja fábrica do seu muro era de jaspe, e viu nos firmamentos da cidade 12 pedras preciosas: jaspe,
safira, carbunclo, esmeralda, sardônica, sárdio, crisópraso, berilo, topázio, crisópago, jacinto e ametista, 12 pedras que já estavam ajuntadas e alinhadas para receber Israel resgatado. E o que Deus manda nesta palavra hoje para esta mocidade tão querida? A igreja está lotada, moços crentes, moças crentes, mas vocês que são crentes, que estão do lado de Jeremias, que foram poucos que ficaram, suporte a palavra, porque Deus tem que falar para que todos ouçam o que vai acontecer. Hoje congregamos aonde quisermos, a qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite. Dá tempo até de sair de uma igreja e congregar na outra. Tem servos antigos do ministério, servos que estão aqui há muitos anos, que trazem no coração histórias lindas do começo da obra, de homens que subiram nestes púlpitos e que deixaram firmado marcos inesquecíveis, palavras que são pregadas nas igrejas, que nós olhamos e deslumbramos por aquilo que nós estamos ouvindo, que a riqueza da obra é isto. Aqui está escrito aflições das várias classes de pessoas, mas a riqueza desta obra é justamente isto. Pode ter aí médico, engenheiro, advogado, empresário, psicóloga, doutora, juíza, promotora, arquiteta, e de repente do teu ladinho tem um da limpeza pública, tem uma que faz lanchinho na tua faculdade, e sobe aqui um homem que não tem diploma muitas vezes e começa a pregar. E o doutor chora, e o empresário chora. Esta é a riqueza da obra. Mas preste atenção, como Jeremias anunciou para Israel, é anunciado nesta tarde esta palavra. Estão chegando dias em que muitos jovens não reverenciarão a face dos velhos e desacatarão olho no olho, como se fossem meninos, moços que não respeitarão pai e mãe, chamando-os de ultrapassados, desprezando o Deus que abençoe meu filho, que o pai fala, que a mãe fala, a hora que ele sai portão afora. Dias estão chegando em que moços desafiam o poder do Espírito e chegam na orquestra vestidos de forma indecente. Dias estão chegando em que o espírito do homossexualismo está entrando na igreja. Mas nós não podemos fazer acepção de pessoas. Sim, e não estamos fazendo. Deus amou o pecador, mas não o pecado. Se você é praticante deste mal, seja bem-vindo, convertendo-se a Cristo, mas não traga a contaminação do mundo. Está chegando dias em que o espírito do mundo que estava em Coré entrará dentro da igreja para trazer divisões, contendas no meio do culto. Chegará dias que vocês vão ver pessoas se levantando no meio da palavra a desafiar um pregador. Chegando está os dias em que virarão as costas para a doutrina santa, dizendo que o cristianismo modernizou e que a obra tem que avançar. O reino de Cristo avança sem mudar uma vírgula. Aleluia! Se você está aqui e você é um estudante de medicina,
O Senhor te manda por esta palavra: aprofunda-te na ciência, que eu abro a tua mente para conhecer o corpo que eu mesmo criei, mas nunca duvide que naquele corpo terreno tem um espírito que saiu do meu assopro. Ali está o mistério da vida. Se você chegar na carreira de juiz, nunca julgue pelo teu conhecimento, use a tua sabedoria para obedecer à lei, mas na hora de decidir, olhe nos olhos das duas partes, e que o Espírito que estava em Salomão te tome, para que você julgue com justiça. Se esta vida não te der oportunidades e você for um pobre, não se julgue menos merecido, porque pobreza não é defeito. Há muitos ricos tristes e pobres felizes. Há muitos pobres infelizes, não por serem pobres, mas por não ter a unção do óleo de alegria. Independente, diz Deus na palavra, ao rico e ao pobre convida Deus ao banquete da salvação. Você está preparado por esta palavra? Para que nesta tarde o Senhor possa buscar as pedras que estão espalhadas no santuário e limpá-las da poeira do pecado que está vindo aí. Glória ao nome do Senhor. Estão querendo mudar a palavra. O vício é pecado. Eu não fumo, mas senta numa rodinha de narguilé e compartilha o fumo. Aleluia! Estão querendo mudar a palavra. Estão querendo escurecer o ouro de Sião. Aqueles que foram contados como ouro, que brilham nesta graça, estão trazendo um novo mandamento, um costume do mundo. Fornicação é coisa do passado. O mundo moderno vive de forma natural. Precisamos conhecer. Esse é o caminho que não tem volta. Lascívia, só não havendo a conjunção carnal, não tem problema. Usa-se o corpo um do outro como se fosse seu. E o Senhor hoje reprime por esta palavra. Eu preciso de moços e moças que daqui a alguns anos, se dentro de um calabouço ou se num trono como Davi sentou, não importa, possam pregar com liberdade o que tem que pregar. Eu preciso de moços que daqui a alguns anos possam subir num púlpito e debaixo das mãos do presbitério ser ungido e ordenado a ancião para combater a fornicação, o adultério, a mentira, o roubo, a sonegação. Você está preparado para suportar isso e um dia vir aqui puro? Eu preciso de moças que numa mesa, junto às conservas, fiquem na comunhão e uma revelação do céu traga a necessidade de uma casa com pureza. Não moças viciadas, entregues ao levianismo e a outras práticas que o mundo profano está trazendo. Qual lado você quer estar? Aleluia. O pecado está dominando muitos jovens, e a droga está tomando o coração e famílias e destruindo lares inteiros. E aqui dentro tem jovens com drogas no bolso, porque não conseguem viver sem. Mas você está aqui e o Senhor te fala por esta palavra: eu não vou te perder. Está chegando dias em que Deus vai se levantar para a grande e última batalha nesta terra. E diz Deus aos quatro cantos desta palavra: vou começar a vencer as drogas. E alguém disse: a obra já perdeu para as drogas. Mentira do inferno, mentira, mentira. Vou começar a vencer as drogas.
fé, seja Deus verdadeiro e nós simplesmente servos e servas dele. Se isto é obra de Deus, se isto é prova da fé, vive o Senhor e vive a nossa alma. Agora, em nome de Jesus Cristo, entra aqui um fogo do Espírito. Muitos se venderam na prostituição, muitas estão se entregando pelo seu próprio corpo, através das suas vestes, com a sensualidade dos modelos que o mundo oferece, mostrando o seu corpo, despertando o desejo do adultério e da fornicação, quando o corpo tem que ser templo do Espírito Santo. É por isso que você não pode mostrar-se. É por isso que você também não pode se mostrar. Mas eu sou homem de Deus ou do mundo? Se é do mundo, mostre os seus musculinhos, que um dia vão ficar flácidos, olha lá, se não atrofiados. Mas se você é um homem de Deus, cubra a tua carne, porque eu quero te visitar. O Senhor falava com os seus homens: cinja-te, quer dizer, cubra-te, porque carne é carne, espírito é espírito. Eu não quero ver carne em você, eu quero ver espírito. Tomará a sua igreja neste momento da palavra para uma obra nova na vida de muitos que estão aqui. Os chacais foram comparados como superiores às filhas de Sião, e o inimigo está armando tantas coisas para que sirva de referência como jovens daqui inferiores ao mundo. Não, de maneira alguma. Vocês estão aqui ouvindo esta palavra. O Senhor mandará um grande vento que passará por este Brasil, que vai chacoalhar muita gente. Se o teu amigo pecar, fique você de pé. Se o teu pai cair, fique você de pé. Se a tua filha cair, você fica de pé. Se a tua amiga cair, não volte pegar o morto, continua de pé. Porque todo vento passa, ele vem, ele assopra, depois ele vai. Os que ficarem de pé, desfrutarão da glória do segundo templo que está vindo na terra. Irmãos, olha aqui quantos cooperadores de jovens estão aqui, quantos servos que estão na vossa frente e que muitas vezes oram por saber que tem uma reunião para atender e não sabe o que pregar. Que eu vou anunciar para aquele moço, que eu vou anunciar para aquela moça. Entre vocês tem que haver uma comunhão tão pura, o de jovens ajudando o moço, a mocidade ajudando o de jovens. Então o Senhor fala para vocês agora, vocês têm comunhão para fazer isso, né? Eu não sou nada, irmão, mas aqui como servo de Deus, o Senhor nos dá autoridade. Quando Moisés levantava a mão, diz a palavra que o povo de Israel vencia a batalha. Era uma simbologia, mas ali estava o poder de Deus naquela anunciação, naquele gesto, naquela manifestação. Eu não sou nada, mas o Espírito Santo nos move a dizer: cooperadores de jovens e menores.
anseios de um homem tão excelente. E a cidade vai vir do outro lado do mundo, do outro lado do estado, do outro lado da cidade, para ouvir que Deus põe na vossa boca. Preparai vosso coração, muitos não vão entender. Alguém vai dizer é idolatria, alguém vai dizer é exagero, não tem problema. Quem for vai ver que é só a busca por algo que vem do céu. Senhor, venha uma porção dobrada do Espírito, que esta palavra venha anunciando, para que a vossa reunião seja abençoada, para que vocês tenham conteúdo que vença a concorrência que o mundo vem trazendo, no lugar dos jogos, no lugar da droga, no lugar da noitada, no lugar dos vícios, no lugar da praia. Você tem uma palavra para pregar, e o moço e a moça passam a semana desejando estar com vocês, num domingo de manhã, num domingo à tarde, numa sexta-noite. Aleluia, o nome do Senhor Jesus. Está preparado para ver? A palavra tem que terminar já, irmãos, já são. Faltam 7 minutos para 4h30, tem que terminar, já está no horário. É uma pena. 7 minutos, 7 dias, 3 semanas, 3, 7, 21. 7 voltas em Jericó. Vocês sabem tudo, vocês conhecem tudo, você sabe que não pode se prostituir, se fornicar, jogar, beber, bebedice, glutonaria. Você sabe que não pode participar de partidos, você sabe que não é certo, roda dos escarnecedores, aventuras mundanas, agrupamentos profanos, filmes pornográficos, sites pornográficos, aleluia, jogos imundos, leituras imundas, roupas indecentes, característica mundana em você, piercings, tatuagens, a não ser os que o Senhor chamou assim, que sejam bem-vindos. A tatuagem não sai, mas a marca de Cristo cobrirá ela na tua vida. Sabe de tudo isso? Sei, Senhor. Propõe Deus agora o sofrimento de Israel, quando veio outro profeta pregando, um profeta novo que não conheceu o tempo da bonança, diferente de Jeremias, mas ele voltou com Joel anunciando: vamos lá, vamos para uma terra onde estamos libertos, a glória do segundo tempo será maior que a do primeiro. Vamos crer, de Deus é o ouro e a prata. O que nos faltar lá fora, Deus preparará, mas aqui dentro nós temos que buscar. Você sabe tudo que não pode, mas o Senhor diz agora: você sabia que pode dar glória, que pode dar aleluia, que pode chorar, que pode falar línguas, que pode crer no impossível, no Deus impossível? Crê nisso. Você sabe que Deus pode agora abrir os céus e derramar os dons sobre esta igreja, e nos 5 minutos que faltam, são como 5 últimas voltas em Jericó, derrubar o muro da vaidade, da incredulidade, da oportunidade do pecado, e abrir as portas da felicidade na graça, da virtude no Espírito, da multiplicação do dom de Deus. Vocês veem que o Senhor está agora ordenando aqui, aleluia, o cetro da sua misericórdia, para que o dom de Deus seja derramado sobre esta igreja. Você crê nesse milagre agora? Irmãos, eu creio no que Deus está mostrando nos últimos minutos da palavra. O Senhor vai fazer aqui uma dispensação inesquecível. É a ordem do céu, é a ordem do céu, é a ordem de Deus. As pedras espalhadas já estão sendo ajuntadas. O ouro escurecido já começará a brilhar. Então diz o Senhor para esta mocidade: os
os dias maus estão ficando piores, o mundo está ficando pior, mas a minha graça se revelará ainda melhor. E o que vou fazer no vosso meio agora, diz o Senhor, nas duas últimas voltas, nos dois últimos minutos. Aí na galeria, irmão, seja Deus verdadeiro, receba de Deus a virtude do Espírito Santo sobre a tua alma agora. Jovem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em 1 minuto a palavra vai terminar. Revelações de Deus, visões, dom da multiplicação.